Lá na mesa. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir Mateus 5. Mateus capítulo 5. Obrigado. Mateus 5, verso 4. Nós vamos falar hoje sobre a bem-aventurança do choro. Embora nós tenhamos hoje motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor, pois nós recebemos hoje boas notícias. Nossa amada irmã Osana teve avanço no seu tratamento. Hoje eu recebi um vídeo do pequenininho Dylan caminhando e passeando no hospital. E hoje foi um dia onde, embora eu tenha enfrentado muitos embates, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, é um dia de grande alegria, porque Deus tem mostrado que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Deus tem mostrado que Ele é fiel, e nós temos muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. E nós vamos abrir no Sermão do Monte. Eu particularmente fiquei muito feliz com essas boas notícias hoje, principalmente com a da irmã Osana, que é uma irmã que a gente tem orado, e com certeza Deus tem ouvido as nossas orações, não porque somos bons, mas porque Ele é fiel. Mateus 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a orar um pouco. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Oh Deus, eu confesso diante de Ti, Senhor, os meus pecados. Oh Deus, me dá, Senhor, graça para confessar e deixar, pois a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ó Senhor, nos dá, Pai, a alegria da salvação. Restitui-nos, Senhor, a alegria da Tua salvação. Quantas bênçãos, meu Deus, o Senhor tem nos ofertado de forma gratuita. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. E eu te peço perdão por não agradecer ao Senhor como deveria, Pai. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado por Teu perdão, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos continuar hoje as bem-aventuranças. E o título do nosso estudo hoje é O Choro que Deságua em Alegria Eterna. O choro que deságua em alegria eterna. A bem-aventurança de hoje é um grande paradoxo. O que é um paradoxo? É uma ideia contrária à opinião comum. Então, qual é a opinião mais lógica, comum? É que uma pessoa que está feliz está sorrindo. Mas aqui, o nosso Senhor,
ele sobe no monte. Nós falamos ontem sobre a escada de Jacó, como um símbolo do sermão do monte, que é o monte que todo cristão deve subir para chegar ao céu. Esse crescimento de glória em glória, de graça em graça, essa conformação a Jesus Cristo, esse degrau, cada degrau que o cristão deve subir até chegar ao céu, como essa escada de Jacó, como um símbolo do que é o sermão do monte, é o estilo de vida que Deus requer do seu povo neste mundo. Este é o sermão do monte. O sermão do monte é a vontade de Deus de forma mais cristalina, revelada ao seu povo. O sermão do monte é o alfabeto do cristianismo. E aqui na primeira porção deste sermão, nosso Senhor, ele começa descrevendo quem é o público-alvo das suas palavras. Por quê? Porque nem todos aqueles que ouvem têm ouvidos espirituais para ouvir. Jesus não falava assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque muitos ouvem com os ouvidos, mas não ouvem com o coração. Não recebem a palavra de Deus de bom grado no seu coração. Por isso que ele começa aqui mostrando, pavimentando para o seu povo o caminho da verdadeira felicidade. Existe, irmãos, uma verdadeira felicidade. É a felicidade do povo de Deus. Existe um estado de regozijo na alma que este mundo não consegue compreender. Os nossos irmãos puritanos do passado, os teólogos de Westminster, eles começaram a discutir e eles fizeram um catecismo. E o primeiro debate desse catecismo foi o seguinte: qual é o fim supremo do homem? Por que o homem foi criado? Por que o homem está no mundo? Qual é o fim supremo do homem? Porque nós vemos lá em Gênesis 1 que tudo que Deus fez tem um propósito. Deus criou a luz com um propósito. Deus criou o céu com um propósito. Deus criou o sol com um propósito. Deus criou a lua com um propósito. Deus criou as águas com um propósito. Tudo que Deus fez, Ele fez com um fim específico. E então, como coroa da sua criação, do pó da terra, Deus cria o homem e sopra nele o fôlego de vida. E o homem se torna uma alma vivente. O próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, os estudiosos da Bíblia começaram a debater. Homens, eu creio, cheios do Espírito Santo, eles começaram a meditar: qual é o fim supremo do homem? Então eles chegaram à conclusão: o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a ideia da primeira pergunta e da primeira resposta do Catecismo Maior de Westminster é que o propósito da criação é glorificar o Criador, não numa vida cheia de obrigações isentas de prazer. Não. O propósito do homem é glorificar a Deus e receber imenso prazer na presença de Deus e gozá-lo para sempre. A ideia de que a comunhão com Deus é algo prazeroso, é algo deleitoso. É o que diz o Salmo 37:4: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como vocês acham que era a vida de Adão e Eva antes da queda?
Todos os dias, Deus vinha na viração do dia e falava pessoalmente com Adão e Eva. Que vida prazerosa, que vida boa, que vida cheia de paz. Adão e Eva desfrutavam no Éden antes do pecado. Então, Jesus Cristo, ele mostra aqui que o povo de Deus, ele tem disponível a ele bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de graça, grátis. É como um pastor uma vez deu um exemplo de um casal que morreu de fome com $50 mil dentro de casa, nos Estados Unidos. Meu Deus, eles tinham dentro de uma mala $50 mil e eles morreram anorexos de fome. É muitas vezes o que acontece na igreja. Nós temos bênçãos espirituais indizíveis nas regiões celestiais e muitas vezes caímos na cilada de criarmos expectativas em coisas erradas. Foi o que disse o apóstolo Paulo: se esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então aqui o nosso Senhor vem nos mostrar que o caminho cristão é um caminho de felicidade, é um caminho da verdadeira felicidade. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Feliz é o povo que o Senhor escolheu como a sua herança. Por isso ele diz aqui, ele sobe ao monte e ele passou a ensiná-los dizendo, ele abriu bem a sua boca e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vimos ontem, irmãos, que no reino de Deus o negativo antecede o positivo. É isso que Jesus quer mostrar aqui, que antes de Deus encher o homem, ele primeiro esvazia este homem. Antes que o Senhor nos encha do Espírito Santo, ele precisa nos esvaziar de nós mesmos. Esse é o coração da primeira bem-aventurança. Precisamos ser esvaziados de nós mesmos para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É um convite à autonegação, é um convite à humilhação de si mesmo. Essa é a pobreza de espírito. É aquele que não vive sem a presença de Deus. É aquele que depende de Deus para tudo. Jesus disse: deles é o reino dos céus, daqueles que dependem de mim, como uma criança de colo depende do seu pai, depende da sua mãe. Destes é o reino dos céus. Então ele vai dizer aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perceba que coisa, irmãos. Essa bem-aventurança não está aqui por acaso. As bem-aventuranças seguem uma sequência lógica. A primeira bem-aventurança não está aqui por acaso. O Senhor Jesus coloca ela em primeiro lugar, porque Ele está dizendo: olhe o monte que você deve subir, olhe o crescimento espiritual que você deve ter. E a primeira coisa que você precisa para crescer espiritualmente, para crescer na graça e no conhecimento, para ter progresso espiritual, é reconhecer que você não consegue sozinho, é reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer que você precisa de ajuda. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, na primeira bem-aventurança, o Senhor Jesus nos mostra que felizes, abençoados por Deus, são aqueles que se humilham diante da potente mão do Senhor, porque deles é o reino dos céus. E agora ele vai dizer que felizes são os que choram, porque serão consolados. Que tipo de tristeza é essa que o Senhor Jesus está falando, irmãos?
Não é qualquer choro que é bem-aventurado. Nosso Senhor está falando de um tipo de tristeza específica que nos leva à verdadeira felicidade. É a tristeza pelo pecado. É a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. O que Jesus está mostrando aqui é que o povo de Deus, os verdadeiros cristãos, aqueles que recebem o Espírito Santo, em primeiro lugar, eles são esvaziados do seu orgulho, da sua justiça própria, da sua confiança em si mesmos, e eles lançam, o verdadeiro cristão lança toda a sua confiança em Cristo. E em segundo lugar, o verdadeiro cristão, ele é sensível ao pecado. O verdadeiro cristão, ele tem convicção de pecados. É essa tristeza que o Senhor Jesus está mostrando. É a tristeza da convicção de pecados. Esse é o choro que deságua em alegria eterna. É o choro daquele que confessa e deixa o pecado e alcança a misericórdia. É esse tipo de tristeza que Jesus está falando. A convicção de pecados que antecede a verdadeira conversão. Primeiro ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando Deus nos enche do Espírito Santo, Ele nos enche de convicção de pecados. A ideia aqui é: quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais lamento em seu íntimo ela tem pelo seu próprio pecado. A ideia de uma pessoa que se vê como limpa aos seus próprios olhos, à luz da Bíblia, é uma pessoa que está completamente em trevas, separada de Deus. É como, por exemplo, o caso dos fariseus. Eles julgavam-se limpos. E Jesus disse o que dos fariseus? Que eles eram sepulcros caiados. Eles eram belos por fora, mas por dentro eles escondiam ossos em putrefação. A ideia de um sepulcro caiado é como o irmão Paulinho vê lá todos os dias quando ele chega para trabalhar no Campo Santo. São aqueles jazidos bonitos do lado de fora, mas que tem dentro deles ossos defuntos. O que Jesus disse dos fariseus é que eles eram limpos aos seus próprios olhos, mas eles eram sujos aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles estavam satisfeitos consigo mesmo. Então, pelo fato deles estarem distante da luz, que é a presença de Deus, eles estavam satisfeitos vivendo nas trevas. Como Jesus Cristo disse aos fariseus em João 9: olhe, se vocês reconhecessem a cegueira de vocês, eu também curava vocês. Mas porque vocês dizem, eu vejo, subsiste o vosso pecado. Quando os fariseus viram Jesus fazendo a refeição na casa de Levi, os fariseus disseram: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ou seja, eles se achavam diferente dos publicanos e pecadores. Jesus então responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, pessoas boas. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então nós vemos que quanto mais uma pessoa está perto de Deus, está perto da presença de Deus, mais perto essa pessoa está das lágrimas do arrependimento. O Senhor Jesus conta uma história. Lucas conta uma história. Lá em Lucas 7,36, que um fariseu chamado Simão convidou nosso Senhor Jesus Cristo para um jantar.
E a Bíblia diz que Jesus foi para esse jantar e Simão tratou Jesus como qualquer um, como um rabino qualquer. E então, no meio deste jantar, aproximou-se de Jesus uma mulher pecadora. A ideia ali era uma mulher que vivia uma vida imoral. E essa mulher se achegou diante de Jesus, tão convencida dos seus pecados, que ela lavava os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e enxugava-os com seus cabelos. E então o fariseu Simão começou a pensar e a dizer: se este homem soubesse quem é esta mulher, ele não receberia desta forma. Aí Jesus contou uma parábola. Simão, certo homem tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários, e ambos não tinham como pagar a dívida. E o Senhor perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 vai ser mais grato? Claro, Senhor, o que devia 500 denários. Pois bem, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu hóspede, você não me tratou com honra, mas desde que essa mulher chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. E ele olhou para essa mulher e disse: está vendo essa mulher? Os muitos pecados dela estão perdoados, porque a quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor Jesus estava mostrando ali, irmãos, da contrição que deve existir na verdadeira conversão, num arrependimento sincero que deve acontecer no momento, irmãos, da regeneração. Quando é que nós sabemos que um bebê nasceu com vida? Ele chora. Assim também é no mundo espiritual. Quando é que alguém nasce de novo, irmãos? Quando ele chora. Quando ele chora pelos seus próprios pecados. O apóstolo Paulo, quando era um fariseu, pensava que era santo. Quando se tornou cristão, ele dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas Paulo não estava distante da luz. Talvez Paulo estivesse vivendo a vida mais próxima de Deus que um homem pudesse viver nessa terra. Mas ele se via como o principal dos pecadores, porque o parâmetro de Paulo não era as pessoas ao seu redor. O parâmetro de Paulo era a luz de Cristo. Paulo não ficava se comparando com as pessoas. Paulo estava sempre se comparando com Cristo. Não é o que ele disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando você vai ver os relatos de Paulo após a sua conversão, você sempre vai ver Paulo se diagnosticando como o menor. Em 1 Coríntios 15 ele disse que ele era o menor dos apóstolos. Em Efésios 3 ele disse que ele era o menor dos santos. E em 1 Timóteo 15 ele disse que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus você está, mais sensível ao pecado você fica. O problema, irmãos, não é pecar. O problema é pecar e não sentir nada pelo pecado. O problema não é pecar. O problema é pecar e não se arrepender e conviver normalmente com o pecado. É isso que é um sinal de ausência de regeneração. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui: bem-aventurados os que choram. Que choro é esse, irmãos? É o choro de arrependimento. Tem pessoas que se dizem cristãs e pecam e não tem nenhuma dor. A
A dor só vem se vier a consequência do pecado. Não é essa a tristeza aqui que Jesus está falando. É a tristeza pelo pecado, não pela consequência do pecado. Vocês querem ver um exemplo do choro, que não é o choro segundo Deus? Caim. A Bíblia diz em Gênesis 4:13 que quando Deus, perceba, Caim matou Abel. Primeiro, Caim deu as costas para Deus. Caim não quis adorar Deus da forma correta. Depois, Caim traiu Abel, matou Abel. Deus chamou Caim, disse: Caim, cadê o seu irmão? Eu sou acaso tutor do meu irmão? Não sei. Caim teve a cara de pau de mentir na frente de Deus. Aí quando Deus, lá em Gênesis 4, quando Deus sentenciou a sentença sobre Caim, Caim responde em Gênesis 4:13: grande é o meu castigo, que já não posso suportar. Perceba, em nenhum momento Caim se arrependeu. Vamos lá em Gênesis 4:13. Esse é o choro que não é o choro segundo Deus. Vamos lá em Gênesis 4:13. Olha o que diz aqui. Aqui nós vemos o remorso. Eu vou ler a partir do verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. Ele respondeu: não sei, e acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Perceba, quando Caim começa a colher o que ele plantou, é que vem algum sentimento de tristeza. Olha o verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Essa é a tristeza segundo o mundo, que gera a morte. Ele está triste por quê? Ele está triste por causa do castigo. É como aquela pessoa que adultera e é pega em flagrante adultério. Quando o marido pega ela no adultério, quando a esposa pega ele no adultério, ele diz: ai meu Deus, eu estou arrependido, porque foi pego. É como o assaltante, que foi, depois que ele é pego, ele queria roubar um banco, e o plano de roubar o banco não deu certo. Depois que ele foi pego, depois que ele está na cadeia, ele então diz que se arrependeu, mas em nenhum momento ele se arrepende do ato maligno dele, de intentar usurpar o bem alheio. Não, ele se entristece porque a sua maldade não deu certo. Esse não é o choro bem-aventurado, não é o choro do remorso. O choro bem-aventurado é o choro pelo pecado, é o choro de alguém que está arrependido, com o coração contrito. É o choro de Davi: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Oh Senhor, quanta ingratidão! É o choro pela ingratidão. Todo o pecado cometido contra Deus, irmãos, tem a raiz da ingratidão. Oh Senhor, eu feri o teu coração. Oh Senhor, eu entristeci o teu Santo Espírito. Oh Senhor, não importa as consequências do meu pecado, Senhor, mas
eu pequei, Senhor, me recebe de volta como filho pródigo, eu me arrependo, Senhor. Esse é o choro bem-aventurado, é uma lágrima que não é forçada, é uma lágrima que é fruto do Espírito Santo de Deus. E todo avivamento, irmãos, ele é marcado por períodos de profundas convicções de pecados. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a obra principal do Espírito Santo? Me convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não vem me convencer do pecado do outro, ele vem me convencer do meu pecado. O pecado do outro não pode me prejudicar, a não ser que eu permita que ele me influencie. O único pecado que me prejudica é o meu. Por isso a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por isso que Jesus disse que nós somos capazes de olharmos o cisco no olho do irmão e não enxergar a trave no nosso próprio olho. Então, essa lágrima aqui, irmãos, são momentos de contrição, momentos a sós com Deus, de arrependimento. É uma lágrima que lava a alma, é uma lágrima que traz felicidade, é uma lágrima que traz a presença de Deus nas nossas vidas, porque deixa eu dizer, irmãos, a presença de Deus, ela não pode estar conosco enquanto estivermos em pecado. A razão do choro aqui é porque Deus vai embora, Deus se afasta, a presença de Deus se afasta. Então, como uma criança recém-nascida, o regenerado chora para que ele volte a sentir a presença do seu pai. Eu uma vez falei como é diabólico uma frase de um pastor que diz que ser cristão é perseverar crendo sem sentir, sem ver, sem experimentar a presença de Deus. Não, isso não é verdade não. Se você não está sentindo a presença de Deus, tem alguma coisa errada. A presença de Deus, ela é real. E se tem algo que está te separando da presença de Deus, é o pecado. Se tem algo que é maligníssimo, é o pecado. Se tem algo que está te maltratando, não é o governo, não são os políticos, não são as doenças, é o pecado. E o que todo cristão verdadeiro tem é tristeza pelo pecado. A palavra usada por Jesus para descrever a palavra choro é uma palavra no grego que descreve o choro do luto. É a mesma palavra que descreve o choro de Jacó quando recebeu a túnica de José e soube que José partiu. Não é um choro superficial, é um choro profundo. E o que nós vemos é que muitas vezes nossos olhos estão secos demais, porque nossos corações ainda estão duros como pedra, ainda não foram derretidos pelo Espírito Santo. Como disse Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu queria concluir, eu queria convidar os irmãos a abrirem em Lucas 22, 31. Nós vamos ver essa lágrima bem-aventurada na vida do nosso irmão Pedro. E como nós vemos, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou. Jesus, como nós falamos ontem, ele nunca nos dá uma ordem sem que ele cumpra na nossa frente.
Jesus disse: felizes os que choram, eles serão consolados. E ao mesmo tempo, ele chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, João 11:35. E Jesus chorou. Jesus contemplou o túmulo de Lázaro. E ele viu o que o pecado faz com a raça humana. Jesus é o próprio Deus. Ele estava lá antes da criação, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus sabia no seu coração qual era o propósito da criação do homem: viver eternamente na presença de Deus, desfrutando de delícias perpetuamente ao lado de Deus, caminhando com Deus, usufruindo da paz de Deus. Então Jesus chega em Betânia e vê o seu amigo numa tumba. Ele vê o seu amigo morto. Ele vê a consequência do pecado se cumprir. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ali mostra que ele era 100% homem, 100% Deus. Quando disseram para ele: está enfermo aquele a quem tu amas, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, ele disse: olhe, nosso amigo Lázaro, ele está morto, ele dorme. E as irmãs de Lázaro entram em desespero: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Mas, irmãos, quando ele viu o túmulo de Lázaro, quem é que já foi num sepultamento? Quando ele viu o túmulo de Lázaro, ele chorou. A Bíblia diz que ele perturbou-se em seu espírito. Ele comoveu-se em seu íntimo. E ele chorou. Imagine as pessoas olhando Jesus chorando. E a reação das pessoas foi: vede como ele o amava. Que amor sincero ele sentia por Lázaro. E ele chorou pela incredulidade dos seres humanos. Ele estava ali sentindo a dor da incredulidade, sentindo a dor do pecado. Como homem, ele é cego espiritualmente, e Jesus chorou. Jesus Cristo olhou para o túmulo de Lázaro e ele chorou. A Bíblia diz em Hebreus 5:7 que Jesus Cristo orou com lágrimas para aquele que o podia livrar da morte. A Bíblia diz em Mateus 23, o texto original diz que Jesus chorou muitíssimo quando viu a rejeição de Jerusalém. Ele sobe no monte e ele chora por Jerusalém. E nós vimos aqui em Lucas 22, nós vamos ver, irmãos, o choro de Pedro. Lucas 22:31. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Perceba, irmãos, por que o cristão chora? Porque aqui nós vemos pecado em todo lugar que a gente vai. Dentro da gente tem um coração enganoso.
Quando a gente vai para qualquer lugar, os homens são maus. A gente se depara com um mundo caído, os valores invertidos. E aqui a gente não se sente em casa em lugar nenhum, porque a gente vê que está tudo de cabeça para baixo. Mas aqui nós vemos, irmãos, a queda de Pedro. Lucas 22, 31. Olha que coisa, irmãos, como a soberba precede a queda. Só Lucas vai narrar isso, que Jesus alertou a Pedro: Simão, Simão. Aqui é uma repetição. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Simão. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, Simão. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Perceba, Jesus alertou a ele do perigo que ele estava correndo, com repetição: Simão, Simão. A ideia aqui, ele está querendo chamar a atenção, como se ele estivesse falando comigo: José, José, olhe, preste atenção, falando com você. Satanás pediu a sua alma para peneirar como trigo. Qual é a resposta de Pedro, irmãos? Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Agora vamos para o versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Olha como começou a queda de Pedro, irmãos. Pedro seguia de longe. É aqui que começa a nossa queda. Quando a gente começa a seguir Jesus de longe. Nosso problema não é a presença da tentação, é a ausência de Jesus. Porque nenhuma tentação vem sobre nós que não seja humana. Junto com a provação, Deus envia também o escape, para que possamos suportar. O problema aqui não é a tentação, é o afastamento de Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Prontamente, quando alguém se afasta de Jesus, ela se aproxima de más companhias. E as más conversações corrompem os bons costumes. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava. Olha que coisa, irmãos. Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Perceba que queda feia. Ele havia dito no olho de Jesus que ele não iria negá-lo. E ele está aqui diante de uma criada, negando o seu amado Salvador. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. Perceba, a queda de Pedro está sendo gradativa, total. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este
verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Olha que coisa, irmãos. Mas Pedro insistia. O que é que a gente vê aqui em Pedro? A obstinação. Ele insistia no erro. Ele estava no pátio do sumo sacerdote. E ele está aqui insistindo em negar a Jesus. Homem, não compreendo o que dizes. Um evangelho sinótico diz que ele começou a praguejar e a jurar. Eu juro, eu nunca conheci esse homem. A soberba precede a queda. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha que coisa, irmãos. Imagine a cena. Pedro negando a Jesus Cristo. O galo cantando. E ele se lembrando da última ceia. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Olha o que vai acontecer. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Olha que coisa, irmãos. Fixou os olhos em Pedro. Imagine esse encontro de Jesus com Pedro. Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. O que o olhar de Jesus fez com Pedro? Deu a ele convicção de pecados. Deu a ele tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse é o choro bem-aventurado, irmãos. É o choro do arrependimento. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Pedro, ele caiu em si. O olhar de Jesus quebrou a dureza do coração de Pedro. E ele, saindo dali, chorou amargamente. A ideia aqui desse choro, irmãos, é um choro que tira a água podre. É um choro que tira a amargura. É um choro que tira a impureza. É um choro que tira o pecado. São as lágrimas do arrependimento. E perceba como Deus usou esse momento de arrependimento no coração de Pedro para gerar nele humildade, para gerar nele pobreza de espírito, para gerar nele uma fé viva no Senhor Jesus. Como ele teve que passar por essa queda horrível para que ele pudesse ser levantado pela potente mão do Senhor. Ele chorou amargamente. Aqui, irmãos, é o choro que traz o consolo de Deus. É o choro do arrependimento. É o choro daquele que está dando frutos dignos de arrependimento. Como é que a gente sabe que o arrependimento de Pedro foi verdadeiro? Porque Jesus foi até Pedro e restaurou Pedro 3 vezes. Jesus enxugou as lágrimas de Pedro.
porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pedro chorou na sexta-feira, Pedro chorou no sábado, e Jesus o restaurou no domingo da ressurreição. Por isso que todos nós, irmãos, precisamos, nós não queremos avivamento. O avivamento tem suas raízes no arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Nós precisamos, eu preciso desesperadamente chorar mais pelas minhas falhas com Deus, chorar mais para que pessoas que eu amo tenham um encontro com Jesus. Chorar, irmãos, é algo bom quando vem do Espírito Santo. Por isso que ele diz: felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados por Deus. Aquele que chora na presença de Deus recebe o consolo do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: você quer ser feliz? Então aprenda a chorar. Aprenda a chorar na presença de Deus. Você quer ser feliz? Chore. Chore aos pés da cruz. Chore aos pés de Jesus Cristo. Chore na presença de Deus. Clame pela presença de Deus. Derrame lágrimas na presença de Deus. E você vai ser consolado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos concluir hoje com a leitura de João 16, 21. Olha o que diz aqui. João 16, 20. Nós vamos ler até o 33. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, cada um vai tomar conta da sua própria vida, e me deixarei só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo nesse texto, irmãos, é o princípio que ele ensinou no seu primeiro milagre, no Evangelho de João, capítulo 2. O milagre que ele transformou água em vinho numa festa de casamento. Naquele milagre, ele nos ensina que o mundo oferece o melhor vinho primeiro e depois o pior vinho. O mundo oferece primeiro a alegria do pecado, depois a tristeza da colheita do pecado. Pecado não é algo que não é atrativo. O pecado é algo sedutor. E Satanás, o mundo, vem e oferece o pecado como essa alegria que vem primeiro. Mas ele esconde o que vai vir depois do pecado. Você acha que se Davi soubesse que ele perderia 4 filhos, ele adulteraria com Betseba? Você acha que se Adão e Eva soubessem que eles perderiam a comunhão com Deus e seriam expulsos do paraíso, eles comeriam do fruto? Não. Você acha que se Sansão soubesse que ele ficaria cego e seria motivo de chacota dos filisteus, ele iria quebrar os votos de nazireado? Não. Por que, irmãos, que o pecado é tão sedutor? Porque ele promete uma felicidade passageira. É como o mestre Sala lá do casamento. Senhor, nas festas de casamento oferecem primeiro o melhor vinho, mas com o Senhor é diferente. O melhor vinho o Senhor serve por último. O que significa isso? Que primeiro a gente chora. O chamado do cristianismo, em primeiro lugar, é um chamado às lágrimas, é um chamado ao arrependimento, é um chamado à conversão, é um chamado ao choro. Mas depois do choro vem a alegria, vem o melhor vinho, vem a alegria da salvação, vem a paz da reconciliação, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E se tem uma coisa que o povo de Deus vai sentir no céu, é a alegria. A Bíblia diz que no céu não haverá choro, não haverá luto, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então aqui você tem um mundo que te oferece um pouco de prazer e depois uma tristeza eterna. Aqui você tem Jesus, que te oferece um pouco de tristeza e depois uma alegria que jamais terá fim. O que você vai escolher? A leve e momentânea tribulação, que produz um eterno peso de glória acima de toda comparação, ou poucos anos vivendo na prática do pecado e depois um eterno peso de condenação? É isso que Jesus nos apresenta nessa bem-aventurança. Felizes são vocês que choram, felizes são vocês que estão sentindo dor pelo pecado, felizes são vocês que não convivem normalmente com o pecado, felizes são vocês que estão lutando contra o pecado enquanto ele ainda está aqui, para que ele não desça para o coração e não se transforme em atitudes. Felizes são vocês que estão gemendo, chorando para viver uma vida de santidade perto de Deus. Felizes são vocês que muitas vezes choram para que o olho seja arrancado, para que a mão seja extirpada, para que a todo custo o pecado seja tirado da sua vida.
vocês vão ser consolados com a salvação eterna. Mas ai daqueles que vivem na prática deliberada do pecado. Não vai haver consolo para aqueles que não se arrependem. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não haverá consolo. Aquele rico da parábola não teve consolo. Por quê? Ele não teve arrependimento. Ele não chorou. Ele não foi o bem-aventurado. Ele não se arrependeu. Ele não foi consolado. Ele recebeu toda a consolação dele em vida. E Lázaro, somente males. Mas assim que ambos fecharam os olhos nessa terra, Lázaro foi consolado e o rico foi atormentado. Por isso que felizes são os que choram, eles serão consolados. Vamos orar. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor me conceda nessa noite esse quebrantamento santo, Senhor. Oh Deus, me concede esse arrependimento salvífico. Oh Deus, eu preciso, Senhor, chorar mais. Eu não quero pôr um fardo em nenhum dos meus irmãos aqui, Senhor. Sou eu, Senhor, que preciso chorar mais pela Tua presença, Senhor. Chorar mais, Senhor, por ter entristecido o Teu coração. Chorar mais, Senhor, para que as pessoas Te conheçam. Oh Deus, Espírito Santo, produz um avivamento em nosso meio, começando, Pai, pelas lágrimas do arrependimento, Pai. Oh Pai, me dá essa graça de olhar para o Teu Filho e chorar pelos meus pecados, Senhor, e me arrepender, Senhor. Oh Deus, nos consola nessa noite, Pai, com o consolo do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo, Senhor. Nos enche de arrependimento. Nos enche de fé. E nos dá momentos a sós contigo, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã da nossa congregação. Nos ajude, Senhor, a tratarmos uns aos outros com amor verdadeiro. Oh Deus, visita o nosso pastor Nizam, Senhor. Enche ele do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, faz dele cada vez mais um bem-aventurado. Esculpe, Pai, no pastor Nizam o caráter do Teu Filho, Pai, como o Senhor tem feito, Senhor. Molda ele, Senhor, a imagem de Jesus para a Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tire do coração dele toda amargura e coloque no coração dele, Pai, um santo amor, Pai. Oh Pai, que o Senhor purifique o coração dele, Senhor, para que ele possa sempre estar Te vendo, Senhor. Pois aqueles que têm o coração limpo, eles veem a face de Jesus. E a face de Jesus, Senhor, é a melhor coisa que o homem pode ver nessa vida, Pai. Oh Deus, visita, Senhor, os nossos irmãos que estão muitas vezes passando por dificuldades, meu Deus, e precisam de graça, Senhor, para enfrentar momentos difíceis. Nosso irmão Fábio, nossa irmã Juscelia, meu Pai, nossa irmã Mônica, nossa irmã Lane, Senhor, com César, com Dila. Oh Deus, toda a Tua igreja, Senhor, precisa, Senhor, do auxílio do Espírito Santo. Nos dá momentos a sós contigo, Pai. Nos dá, Senhor, a Tua presença. É o que nós precisamos, Senhor. Mas para que tenhamos a Tua presença, precisamos afastar-nos do pecado, Senhor.
Por isso eu peço, nos dá, Senhor, as lágrimas de Pedro, que tira as impurezas e que lava o coração, Senhor. Lava o nosso coração com arrependimento, lava o nosso coração com a fé e nos usa para a tua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel e o seu amor constrange, Senhor. O seu amor constrange todos aqueles que se aproximam de Ti. Nos dá, Senhor, nessa noite, uma proximidade contigo e nos leve em paz para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.